Hoje eu tô aqui com um vídeo que eu espero que vocês gostem muito. E eu não vou explicar como vai funcionar, senão o vídeo vai ficar muito longo. Então vocês assistam até o final. E se gostarem e quiserem que eu traga mais casos parecidos, só deixar um gostei aqui embaixo e um comentário pra eu saber, ok? Não se esqueçam, se inscrevam no canal, por favor. A gente tá chegando aí aos 3.000. E quando chegar, eu vou fazer 50 fatos sobre mim que vocês pediram. Ou, sei lá, perguntas de vocês pra mim. Alguma coisa pra vocês saberem coisas sobre mim que eu vi lá no Instagram, que vocês pediram bastante. E se você não me segue, vai estar aparecendo aqui em algum lugar. Segue lá também e deixo vocês com o vídeo. Hoje eu vim contar pra vocês a história do mistério ao redor da desaparição de Chris Jenkins. Eu vou dividir esse vídeo em 4 partes para ser bem mais fácil de vocês entenderem toda a história, que é um pouco complicada e tá tudo bem organizadinho e tal. A primeira parte eu vou contar pra vocês quem são as pessoas que participaram de toda essa história, quem são os personagens principais, com nomes, etc, para vocês estarem bem organizados e saberem exatamente de quem que eu tô falando, porque vão ser pessoas que eu vou falar mais de uma vez ao decorrer de todo esse vídeo. A segunda parte eu vou contar realmente o que aconteceu no dia da desaparição do menino, com todas as suas informações, nomes, tudo, datas, absolutamente tudo o que aconteceu, com todos os detalhes que consegui achar. O que acontece é que esse caso tem muita pouca informação sobre ele, e a informação que tem não concorda entre si. Então, eu tive que trazer para vocês a parte que eu achei mais importante, as coisas que eu achei mais relevantes, e tem pequenos detalhes que variam dependendo do lugar onde você procura a informação. Eu decidi trazer o que eu acho que, na minha opinião, faz mais sentido com toda a história, e é isso. Mas nada é seguro. Tem muitas coisas que não se sabem realmente como aconteceram, porque, como vocês vão ver, a polícia não quis ajudar. E, enfim, a segunda parte é contando realmente o que eu consegui de informação sobre as coisas que aconteceram. A terceira são as teorias ao redor do fim, da solução desse caso, porque, como vocês vão ver, o caso realmente não teve um final, ninguém foi declarado culpado e não se sabe quem foi que matou o menino. Então, tem diversas teorias, algumas bem interessantes, sobre o caso. E por último, eu vou contar um pouco o que eu acho, vou tentar fazer todo o vídeo da forma mais objetiva que eu puder e no final contar o que eu acho e realmente qual teoria eu acho que pode ser a mais acertada e a que eu considero verdadeira. Os personagens dessa história. Bom, o primeiro deles, como não podia ser diferente, é o próprio Chris Jenkins. O nome dele era Christopher Jenkins e ele tinha 21 anos. É esse menino que vocês estão vendo na foto e ele morava em Minneapolis, Minnesota. Ele estudava na faculdade de Minnesota, Marketing e Administração de Empresas. Era um garoto com boas notas, era um bom estudante, com uma vida bastante normal. Tinha planos para o seu futuro, estava enviando currículos para diversas empresas, pois já estava no último ano de faculdade, estava próximo de se graduar e de se formar e queria conseguir um emprego assim que saísse da faculdade. Ele tinha amigos, era um garoto popular, formava parte do time de lacrosse da faculdade e tinha uma namorada chamada Ashley Rice. Como vocês viram, era uma vida normal, um garoto normal, nada fora do comum, e tinha uma vida boa. Ashley Rice era a namorada de Christopher. Não tem muita informação sobre ela, eu acho que nem tem foto sobre ela. Se tiver, vai estar aparecendo pra vocês. Mas o que se sabe e o que é importante é que ela namorava o Chris e trabalhava nesse bar que vocês estão vendo aí, que é onde tudo aconteceu, um bar chamado Lime Tree Bar. E esse bar é extremamente importante porque é aí que começa a nossa história. Nesse bar também trabalhava um homem chamado Mike Casey, que era segurança e, por trabalhar com a Ashley, conhecia ela e tinha uma boa relação com ela. Detalhe, ele não conhecia o Chris pessoalmente, porém sim sabia que ele namorava sua amiga. Até aí tudo bem. Temos a família de Chris, formada pelos seus pais, que eram Jean e Steven Jenkins, e sua irmã, que era Sarah Jenkins. E por último, Chuck List
foi o detetive privado que a família decidiu contratar para ajudar na investigação, como vocês vão ver um pouquinho mais pra frente, porque a polícia se negava a colaborar. O caso de Christopher Jenkins. Tudo começou na noite de Halloween do dia 31 de outubro de 2002. Como é comum nos Estados Unidos, Chris, que morava com os amigos de apartamento, em um mesmo apartamento, decidiram fazer uma festa para todos seus amigos. Eles estavam lá curtindo a festa, Chris estava com sua namorada Ashley, até que 10 horas da noite, ela, Chris e outros 3 amigos decidiram deixar o lugar para ir ao bar onde a menina trabalhava. Aquele dia ela não estava trabalhando, mas ela costumava trabalhar lá e sabia que estava tendo uma festa de Halloween. Então, os 5 foram para o lugar no carro de um dos amigos de Chris. É importante destacar que, como era Halloween, estavam todos fantasiados. Ashley, por exemplo, estava fantasiada de policial com uma camisa que era de seu amigo Mike, segurança do bar. E Chris estava com uma fantasia de corpo inteiro, marrom, de índio nativo americano, com umas penas vermelhas na cabeça. Como a fantasia de Chris não tinha bolsos, como vocês estão vendo aí na foto, ele pediu para Ashley guardar o seu celular, sua chave de casa e sua carteira na bolsa dela e depois entregasse para ele quando estivesse indo para casa. Uma vez dentro do bar, eles tinham estacionado um carro no estacionamento que tinha perto e tinham entrado no lugar e começaram a beber e a curtir a festa. Até que Chris, sem querer, derramou um copo de bebida em cima de sua fantasia. Como todo o líquido caiu perto de suas pernas, os seguranças perceberam e acharam que ele estava muito bêbado e tinha urinado em cima. Então pegaram ele e mandaram ele para fora do lugar. Existem rumores sobre que Ashley tinha pedido para Mike, seu amigo, expulsar o seu namorado do lugar, já que ela passou o resto da noite flertando com ele dentro do restaurante, dentro do bar. Ficaram juntos o resto da noite, até que o lugar fechou e ele levou ela para casa em seu carro. Eu acredito nesses rumores, acredito mesmo, porque acho muito estranho o Chris ter sido expulso de um lugar e ela sequer ter saído para ver como ele estava. Nem ela, nem os amigos, mas ela sequer ter saído para ver como ele estava, nem para entregar as coisas dele. Ele foi expulso e Mike deu ordem para o segurança da porta de não deixar ele entrar novamente no lugar. Então Chris estava do lado de fora, sem ter como ir para casa porque não tinha sua carteira, não tinha como pegar um táxi, sem poder comunicar com ninguém porque não tinha o seu celular e se conseguisse chegar até em casa não poderia entrar porque não tinha chave. Com tudo isso, também é importante ressaltar que era inverno e que a temperatura no momento era abaixo de 0. Não posso dizer exatamente quanto era, porque em alguns lugares dizem uma coisa, em outros dizem outra, vai desde menos 20 a menos 6 graus. Porém, estava abaixo de 0 e estava muito frio, ele estava só com sua fantasia e não podia ficar lá parado. A última vez que Chris foi visto foi indo em direção norte, em direção à casa dele. Bom, a festa continuou, todo mundo estava ok, acharam que no dia seguinte tudo se resolveria. Porém, dia 1 de novembro de 2002, Chris Jenkins não apareceu. Sua família tentou contatar com ele de todas as formas possíveis e quando viram que o menino realmente tinha desaparecido, foi a polícia declarar sua desaparição. A polícia, como é normal em muitos casos, disse que provavelmente o garoto teria ido andando desde o bar até a sua casa, passando por uma ponte que tem no lugar, que é essa que vocês estão vendo, e que ele estaria em casa ou estaria continuando a festa com outros amigos em outro lugar e que ele acabaria aparecendo. Até aqui tem que entender que existem muitos casos de adolescentes, mais que nada, que desaparecem, mas acabam aparecendo nos dias seguintes e simplesmente estavam curtindo festas em outros lugares. Então a polícia disse para a família de Chris que não poderia ajudar porque ainda não tinha passado o tempo necessário. Uma semana se passou depois da desaparição do menino, já era dia 7 de novembro de 2002 e a polícia continuava sem querer cooperar. Então a família decidiu juntar um grupo grande de pessoas e começar uma búsqueda por todos os lugares onde o menino poderia estar. Procuraram em rios, em ruas escuras, em buracos onde ele poderia ter caído, em todos os lugares e não tinha nenhum sinal de Chris Jenkins. Foi então que a família decidiu contratar um detetive privado, o Chuck Lister. Chuck começou a investigar partindo da base que a polícia tinha dado que ele provavelmente teria ido andando do lugar
até a sua casa, através daquela ponte. Para isso, ele pediu para o banco de Minnesota, que estava ao lado da ponte, imagens das suas câmeras de segurança que filmavam a ponte. Ele observou as imagens da noite inteira do dia da sua desaparição e não viu Chris passar. Chris estava com uma fantasia com penas vermelhas e se ele tivesse passado, seria fácil de ver, e ele não passou. Então, Chuck decidiu ir até o bar onde o menino tinha estado de noite com sua namorada e seus amigos. E o dono do bar fez duas coisas muito, muito estranhas. A primeira foi dizer que Chris jamais tinha sido expulso do lugar e que ele mesmo, bêbado, tinha levantado e tinha ido embora, quando isso não é verdade, ele tinha sido expulso por Mike. E a segunda coisa que ele fez foi contratar um advogado para deixar por escrito que todos os seus trabalhadores, todo mundo que trabalhava no bar, só poderia falar sobre o caso de Chris quando o advogado estivesse em presença. Com isso, Chuck não tinha nenhuma informação e nenhuma pista por onde começar e decidiu testar perguntando para as pessoas que estavam no lugar e ao redor do local naquela noite. Foi aí que ele recebeu a informação de que em uma pizzeria não muito longe do lugar tinham sido vistos um grupo de 10 pessoas agredindo um homem não identificado. Foi então que a família, com sua primeira pista e única informação até o momento, decidiu agarrar e continuar por esse caminho. Cachorros foram contratados e levaram, através do cheiro do Chris, até um estacionamento atrás dessa pizzeria. Nesse estacionamento foram achadas penas vermelhas e fios vermelhos, provavelmente da fantasia de Chris. Eu digo provavelmente porque a polícia, mais uma vez, se negou a examinar as provas e descobrir se realmente formavam ou não parte da fantasia do menino. A família, indignada, continuou a investigação por conta própria e, com a ajuda dos cachorros, conseguiram descobrir que Chris tinha estado naquele estacionamento e o seu cheiro levava até um carro que tinha estado naquela noite no lugar. O carro era de um amigo de Mike, segurança do Lone Tree, e os cachorros conseguiam sentir o cheiro do Chris dentro do carro e seguir o cheiro até uma grande avenida que continuou em direção norte da cidade até sair pela saída Interestatal 94. A família, então, mais uma vez, procurou a polícia e disse que tinham provas de que o filho tinha estado dentro de um carro e levado em outra direção. Porém, a desculpa que a polícia deu para não investigar foi que tanto Mike como o seu amigo dono do carro eram homens de família, tinham esposa, tinham filhos e eles não queriam atrapalhar a família por uma coisa assim. Dá a sensação de que estavam protegendo alguém? Sim. Sim, porque não tem outra explicação, já não é trabalho mal feito, realmente alguma coisa estranha estava acontecendo. Bom, a pista se perdeu aí. Até agora, o que eles sabiam é que Chris tinha sido expulso de um bar, não tinha passado pela ponte para voltar para sua casa, tinha desaparecido e que provavelmente, e tinham quase certeza, as penas no estacionamento eram de sua fantasia, então Chris teria saído do bar, talvez tivesse sido agredido por 10 homens e botado dentro de um carro naquele estacionamento e levado até a saída Interestatal 94, onde a pista se perdia. Nada mais se descobriu até dia 27 de fevereiro de 2003, no ano seguinte, quase 4 meses depois, quando o corpo de Chris Jenkins apareceu flutuando, boiando, na beira do rio Mississippi, um rio que estava longe de onde o garoto morava e longe do bar onde ele esteve aquela noite. Com isso, a família continuou sua investigação e descobriram várias coisas. A versão da polícia foi que o garoto teria se suicidado se jogando pela ponte, ou teria caído acidentalmente por estar muito bêbado pela ponte e que a corrente teria levado o menino durante aqueles 4 meses até o rio Mississippi, onde ele foi achado. Porém, a família investigando descobriu diversas coisas que anulavam completamente a resposta da polícia, a teoria da polícia. Por quê? Em primeiro lugar, o corpo do menino tinha aparecido de cabeça para cima, com os braços cruzados e as mãos apertadas, como uma múmia, apertadas e braços cruzados. A fantasia dele estava intacta, ele ainda estava com os sapatos, estava com todos os seus anéis, seus brincos e seus colares,
todas as penas estavam no lugar, tudo estava completamente certo e não estava nada danificado. Além que o corpo do menino não estava molhado, estava úmido, como se alguém tivesse apoiado ele em cima da água. Outras coisas que descobriram também, que fizeram com que realmente a polícia tivesse que aceitar que tinha sido um homicídio, foi que debaixo da pele do menino tinha insetos vivos que não poderiam ter permanecido ali se ele tivesse estado 4 meses dentro da água. Um dos pulmões do menino pesava mais do que o outro e não estavam cheios de água. E ele era um menino esportista, ele era um menino saudável, não tinha problemas de pulmão. Continuaram investigando e chegaram à conclusão de que o corpo do menino teria sido levado até lá como máximo desde 2 quilômetros de distância. E a ponte que a polícia dizia, onde ele teria pulado ou se jogado ou caído, estava muito mais longe do que isso. A família terminou concluindo, junto com um investigador privado, que ele teria sido sequestrado durante, como mínimo, 1 semana. Isso foi porque a posição em que o corpo dele foi achado não é a posição de alguém que se afoga. Quando você se afoga, você aparece de cabeça para baixo, com os braços ao lado do corpo e a cabeça em direção ao peito. E o Chris não estava assim. Além do mais, Chris não tinha signos de ter sido violentado e não tinha nem roxos no corpo. E o menino jogava lacrosse. Lacrosse é um esporte onde tem muito contato físico. E a família disse que ele sempre estava com marcas. E se ele não estava com marcas naquele momento, é porque deve ter passado como mínimo 1 semana dele em vida para ele ter se curado. Tudo isso levou à possibilidade e a quase certeza de que ele teria estado, sim, sequestrado. Teriam drogado ele porque foram achados em seu corpo restos de uma droga ilegal que se usava para sequestrar pessoas e que talvez ele teria sido sufocado com uma bolsa na cabeça, com a que ele foi perdendo o ar devagar, causando o peso maior em um pulmão. Com tudo isso, a polícia não quis ajudar, não quis concluir nada, simplesmente concluiu que foi um homicídio, mas não conseguiu achar nenhum culpado. Não conseguiu culpar ninguém e o caso não teve uma resposta final. Outro dado muito importante que talvez pudesse ter mudado tudo é que debaixo das unhas de Chris foram achados cabelos loiros. Sim, Chris tinha cabelos loiros e poderia ser do próprio Chris. Poderia, mas também poderia não ser. E eu digo poderia porque as provas, misteriosamente, foram contaminadas de caminho ao laboratório e a investigação não pôde ser concluída. Mas enfim, o caso jamais foi resolvido. Até hoje não se sabe exatamente quem sequestrou ou não e quem matou Chris Jenkins. Teorias ao redor do caso. Bom, tem 3 teorias ao redor desse caso que, descartando as opções de acidentes e suicídios, porque era óbvio que tinha sido um homicídio, e porque eu não disse isso antes, mas na época, no dia que o Chris caiu, supostamente caiu ou se jogou da ponte, o rio estava congelado, então realmente não tinha forma dele ter caído no rio. O rio era gelo e ele não poderia ter se afogado nem nada disso. A parte que se ele tivesse caído, teriam visto o corpo dele e não foi assim. Ou as câmeras do banco teriam visto ele passar e as câmeras não viram nada. Então, as 3 teorias ao redor do caso são: a primeira, para mim, é a menos provável, que é que um homem chamado Jeffrey Alford, que era um ex-convicto, um ex-presidiário que já tinha matado outras pessoas e costumava frequentar o bar onde Chris estava, teria assassinado o menino. Na minha opinião, é uma teoria muito preguiçosa por parte da polícia. Tipo, vamos buscar algum responsável logo e tirar isso das nossas costas, porque realmente dava para ver que a polícia não queria cooperar. Mas enfim, depois da minha opinião direito, agora eu vou continuar com as teorias. A segunda é muito interessante. Existe um grupo chamado Small Face Gang, lá na Minnesota, que costuma sequestrar alunos de universidades e assassinar e largar o corpo deles perto de rios ou em rios. O padrão de conduta desse grupo parecia muito com o padrão de quem tinha assassinado Chris. Porém, o que destacava esse grupo era que eles deixavam uma pichação de uma cara sorrindo
ali onde os corpos apareciam. E no caso de Chris, a polícia disse que na cena do crime não tinha nenhuma pichação de nenhuma cara sorrindo. E mesmo se tivesse, é muito comum um desenho assim, é algo que todo mundo faz, então também não significaria nada. E por último, tem a teoria de que foi Mike, apaixonado por Ashley, ou Ashley, com a ajuda de Mike, mas enfim, Mike que pediu para seus companheiros de trabalho expulsar o menino do lugar. Depois bateram nele, levaram ele até o estacionamento, botaram ele no carro, levaram ele até um lugar onde não se sabe, porque aí a pista é completamente perdida, que ele tenha ficado realmente sequestrado durante um tempo, tenha sido drogado e assassinado com uma bolsa de plástico na cabeça e que depois teriam largado o corpo dele perto do rio. A minha opinião. Bom, várias coisas eu tenho para falar sobre isso, começando pela polícia. Eu não entendo como a polícia pode fazer tão mal o seu trabalho se não é para estar defendendo ou ocultando alguma coisa. Não faz o menor sentido que não eles se neguem a investigar provas, como a das penas de estacionamento, que eles se contaminem sem querer uma prova, que eles não queiram procurar o menino depois de uma semana desaparecido, que não queiram interrogar alguém que tem provas contra essa pessoa, porque é um homem de família e não queremos atrapalhar. Na minha cabeça não tem cabimento, de verdade. Depois disso, a Ashley, realmente, eu acredito que ela pode ter formado parte de tudo isso, sim. Porque, sério, quem vê que o namorado tá do lado de fora de um bar, proibido de entrar, sem chave, sem celular e sem dinheiro, num frio do... e não sai nem pra ver como ele tá, nem pra entregar as coisas, e fica com um amigo flertando a noite toda. É como mínimo estranho, né, gente? Aliás, os amigos também não foram bons amigos, porque não saíram. Eu não sei vocês, mas quando um amigo meu é expulso de algum lugar, ou não pode entrar em algum lugar, ninguém entra. Ou ao menos a gente sai pra ver se ele tá bem. E ninguém procurou saber de Chris. Acho muito estranho. Muito estranho mesmo. E quanto às teorias, eu acho que realmente a primeira é uma opção preguiçosa da polícia de se desfazer de perguntas por estar defendendo ou ocultando alguma coisa e culpar a primeira pessoa que apareceu na frente, porque tinha um perfil que poderia encaixar e foi isso. Mas aqui eu acredito realmente é na última teoria, que tenha sido Mike e as pessoas que trabalhavam no lugar, porque dá pra ver como o chefe, o dono do restaurante, do bar, mentiu dizendo que o Chris jamais tinha sido expulso, quando na real ele foi sim. Então acho que talvez até da própria Ashley, eu não sei, mas pra mim a teoria que faz mais sentido, sem dúvida alguma, é a última. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Realmente o caso não tem resposta, não tem uma solução. E eu procurei muito e realmente não tem absolutamente nada novo. O caso começou em 2002, terminou em 2003 e não tem mais nada sobre ele. É uma pena, que era um menino que queria começar uma vida, né? Tava se criando como pessoa e como profissional e não pôde ter nenhum tipo de vida, porque não teve vida, foi tirada dele. Mas enfim, se vocês gostaram do vídeo e gostaram de escutar essa história e quiserem que eu traga mais histórias assim, curtam aqui e comentem pra eu saber, porque sério, realmente o que não falta são casos misteriosos, alguns com e outros sem solução, mas realmente tem muita história esquisita, muita história contraditória e misteriosa pra contar. E se vocês gostarem, então deixem aí, quem sabe não possa virar um quadro do canal, alguma coisa assim, não sei, eu trago outros casos pra vocês, porque eu realmente gostei muito de pesquisar, foi muito interessante, e é isso. Espero que tenham gostado. Lembrem de se inscrever no canal, deixar o like e um comentário.